Olá, amigos! Eu convido vocês a participarem comigo de mais uma aula de desenho geométrico. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes. Hoje nós vamos construir alturas de triângulos, tá? Esse é um assunto do 7º ano e é a nossa aula número 8. Nós vamos começar construindo a altura relativa a um lado qualquer, um lado BC, de um triângulo. Mas vamos começar com um triângulo acutângulo. Vamos lá. Vou desenhar aqui um triângulo acutângulo. Ou seja, é aquele triângulo que possui os 3 ângulos internos agudos, não é isso? Perfeito. Temos aqui o triângulo ABC, A, B, C. Eu fiz de uma forma muito grosseira, né? No caso, se a gente quisesse fazer realmente um triângulo, os moldes de desenho geométrico, a gente tinha que usar o compasso, os esquadros, coisa e tal. Mas a minha intenção é realmente determinar a altura. Então, a gente finge que esse triângulo está perfeito. Eu quero determinar a altura relativa ao lado BC desse triângulo. Então, se eu quiser encontrar a altura relativa ao lado BC, eu vou traçar uma perpendicular que passe aqui, ó, pelo A e venha até BC. Ok? Eu poderia fazer isso tranquilamente com os esquadros. Colocaria o esquadro aqui, em BC, botaria o outro suporte aqui, ó, ou a régua, e faria essa rotação, deslizaria esse lado aqui, ó. Quando ele passasse lá pelo A, eu vinha aqui e traçava a nossa perpendicular. Mas eu vou utilizar a nossa técnica da apostila, que é utilizando o compasso. Eu vou colocar a ponta seca no A. A abertura eu venho até aqui, ó, o lado BC, de forma que ultrapasse ele. E eu vou fazer um arco de circunferência. Vou abrir aqui um pouquinho mais. Está quase imperceptível. Vou fortalecer mais um pouquinho com cuidado. Pronto, agora eu acho que já dá para visualizar um pouquinho melhor. Esse arco, ele encontrou o lado BC, ó, em 2 locais, ó, aqui e aqui. Ok? Eu poderia até colocar outros nomes, né? D, E, F, mas basta que vocês enxerguem esses pontinhos. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho esse ponto A, que ele já faz parte da altura do nosso triângulo. Eu vou ter que criar mais um ponto. De que forma eu crio um ponto? Fazendo aquele xizinho, né, o nosso famoso xizinho, entre essas 2 marcações que eu acabei de fazer. Ponta seca em uma das extremidades, abertura maior do que o meio. Faço um arco para um lado. Com a mesma medida, ponta seca na outra extremidade. Faço o arco para o outro lado. Certo? E, deixa eu repetir aqui esse outro arco que ficou meio estranho. Finalizou. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu apagar aqui para ficar... Nós vamos ligar esse ponto que nós encontramos agora com o vértice A. Nós ligamos aqui, ó. Só que eu não preciso ligar tudo. Eu só vou ligar a partir do lado BC, ó. Tá vendo? Só vou usar a partir daqui, ó, até chegar lá no A. Tá aí a nossa altura desse nosso triângulo ABC. E é um triângulo acutângulo, ó. Os 3 ângulos internos são agudos. Esse é um triângulo acutângulo. Repara que no triângulo acutângulo, as 3 alturas elas vão ficar dentro dele. Se eu fosse traçar uma outra altura, vocês veriam que ela continua dentro do triângulo também.
tanto relativa ao lado... Essa altura é relativa ao lado BC. Mas se eu quisesse calcular a altura relativa ao lado AC, eu ia ter que traçar uma perpendicular do B até ali, ó. Aí ia ficar mais ou menos assim, ó, a grosso modo. Tá vendo? Fazendo 90 graus aqui. E se eu fosse traçar uma altura relativa ao lado AB, aí eu teria que traçar uma perpendicular que passa pelo C, ó. Aí teria que fazer uma outra perpendicular. Beleza? As alturas no triângulo acutângulo, as três ficam internamente no nosso triângulo. Ficam dentro. Agora nós vamos fazer um triângulo obtusângulo. Vou utilizar esses pontinhos aqui para fazer uma reta. Vou colocar aqui, ó, o lado do meu triângulo obtusângulo aqui, nessa reta. Qualquer deslizezinho, essas canetas borram demais. Bom, aqui está o nosso vértice A. Aqui está o nosso vértice B. Aqui está o nosso vértice C. Os três vértices do triângulo. Eu quero traçar a altura relativa ao lado BC. Então, ó, eu vou pegar, ó, esse vértice A e eu vou traçar uma perpendicular até a reta que passa aqui, ó, pelo lado BC, ó, prolongamento do lado. Poderia fazer com os esquadros, porém eu vou usar mais uma vez o nosso compasso. Novamente eu coloco a ponta seca aqui no A, a abertura, né, eu vou utilizar uma abertura do meu compasso, de forma que ela ultrapasse, ó, aqui o prolongamento do nosso lado, ó. Vou fazer a nossa reta, a nossa curvinha, ó. Vamos lá. Agora, ó. Repara que se você fizer com uma abertura que não chegue até a reta, ó, tá vendo? Ó, ela não vai passar. Você não vai ter os dois pontinhos. Aí ela ultrapassou, ó. Ultrapassou o prolongamento do lado, tá vendo? Então tem esses dois pontinhos. Essa curvinha de antes aqui, ó, ela não ultrapassou. Então você até pode apagar ela do desenho, se quiser. Pronto. Agora nós vamos fazer aquele mesmo procedimento, ó, ponta seca em uma extremidade, abertura maior do que o meio, faz um arco para um lado, com a mesma abertura, a ponta seca do outro lado, arco para o outro lado, tá aqui o xizinho. A gente coloca a reta aqui nesse ponto do xizinho e lá no A. E vamos traçar, ó, vamos traçar. Ó, eu tracei tudo, mas a altura é só daqui do lado até a extremidade, tá vendo? A altura é somente isso. A altura relativa ao lado BC. Agora nós vamos fazer um triângulo retângulo. Vamos construir um triângulo retângulo qualquer. Bem assim, a grosso modo mesmo. Vou começar aqui com a nossa retazinha suporte. Vamos acreditar que isso é um triângulo retângulo, certo? Aqui os vértices A, B, C. Vamos supor que esse ângulo é um ângulo reto. Eu quero a altura relativa ao lado BC. Então, eu vou traçar uma perpendicular que passa aqui no A até o lado BC. Ó, daqui do A até o lado BC. Poderia, mais uma vez, utilizar os nossos esquadros, mas vamos usar o compasso. Olha lá, ponta seca aqui no A. Abertura até ultrapassar a nossa, né, a nossa base aqui, né, esse lado do triângulo. Ultrapassou, ó,
Não está prendendo direto aqui. Vamos fazer de novo. Ó, ponta seca aqui. Eu tenho que marcar dois lados, ó. Agora foi. Então, ó, aqui estão os dois pontinhos. Compasso novamente. Abertura qualquer, né? Contanto que ultrapasse o meio. Arco para um lado. Ponta seca do outro lado. Arco para o outro lado. Aonde encontrou, eu vou e alinho lá, fazer de amarelo, para vocês verem que a altura do triângulo, né, ela é coincidente com o lado, quando esse triângulo é retângulo. Quando o triângulo é retângulo, a altura, não as três, mas duas vão coincidir com os lados. Se eu quisesse fazer a altura relativa ao lado AC, eu vou usar essa mesma figura aqui. Ó. Eu quero fazer, essa é a altura relativa ao lado BC. E se eu quisesse fazer a altura relativa ao lado AC? Eu vou traçar uma perpendicular do B até lá. Ó. Então eu vou colocar a ponta seca aqui no B, vou abrir o meu compasso de forma que marque lá, né, no meu lado lá 2, foi muito, ó, tá vendo? Ó, eu usei essa abertura, ó, ultrapassou a figura. Vou diminuir um pouquinho. Tá ótimo, ó. Ok? Uma coincidiu aqui com o A e a outra tá aqui, ó. Beleza? Vamos lá, vamos fazer o nosso xizinho, abertura maior do que o meio. O meio está mais ou menos aqui, ó. Arco para um lado, com a mesma medida, ponta seca, arco para o outro lado. Aqui está o nosso pontinho. Se eu ligar, né, até aqui o vértice B, nós temos a altura. Só que eu só vou traçar a altura mesmo. Olha lá. Olha a altura relativa ao lado AC. Está aqui, ó. A altura relativa ao lado AC. A que a gente traçou antes era relativa ao lado BC, que ela coincidia. Ok? Então, meus amigos, agora nós vamos fazer as três alturas de um triângulo qualquer. Vou mudar aqui de folha, que essa folha está meio rabiscada. Vamos fazer as três alturas de um triângulo qualquer. Só que essas nós vamos utilizar somente os esquadros. Vou fazer aqui um triângulo. Triângulo bem tranquilo, bem simples. Triângulo A, B, C. Vamos traçar a altura relativa ao lado BC. Primeiramente, vamos fazer relativo ao lado BC. A gente vai utilizar os esquadros. Olha lá. Ajustei aqui o esquadro. Travo da esquerda, giro da direita no sentido horário e deslizo aqui, ó, até chegar lá no vértice A. Chegou no vértice A, nós temos a nossa altura. Ó, essa é a altura relativa ao lado BC. Agora vamos fazer a altura relativa ao lado AB. Eu vou girar o papel. Olha lá. Lado AB. Vou fazer a altura relativa a esse lado. Ela vai ter que passar pelo C, evidentemente. Ó, ajustei aqui, fixo da esquerda, giro no sentido horário, ó, deslizo até aparecer o C. Essa aqui eu vou fazer de verde. Essa é a altura do lado AB. E finalmente eu vou fazer a altura do lado AC, ó.
Só rodar a folha, ó, relativa ao lado AC, ok? Assim é muito mais fácil, né? Só girar o papel, olha lá, ajustei aqui, girei e marquei. Essa eu vou fazer de laranja. Mais para frente, nós vamos ver que quando a gente traça esses três elementos, eles se encontram. Aqui estão as três alturas do nosso triângulo ABC. Essa em amarelo é relativa ao lado BC, essa em laranja é relativa ao lado AC e essa em verde é relativa ao lado AB. Ok, amigos? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. É um assunto simples, tá bom? Mas tem uma riquezazinha de detalhes. E deu mole num detalhe, errou tudo. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.